Olá, está começando mais um UBEcast. A UBE, União Brasileira de Escritores, é a casa do escritor brasileiro. Associe-se em ube.org.br/associe e participe deste podcast, que tem trilha sonora original Candongas Não Fazem Festa, de Zeca Viana. Agradecemos também a Eliakim Batista, responsável pelas redes sociais da UBE, e a equipe do Gargamel Studio, onde estamos, Rodrigo Costa, Maria Clara e Vinícius Souza. Eu sou o Felipe Franco Munhoz e hoje converso com Carol Rodrigues. Carol é autora de Sem Vista para o Mar, que saiu pela Edite em 2014 e foi republicado em 2017. Ilhós, um conto em e-book, pelo Jota em 2017. O Melindre nos Dentes da Besta, que saiu pelas Sete Letras em 2020. E A Mulher do Padre, publicado pela Todavia em 2023. Muito obrigado pela presença, Carol. Eu que agradeço o convite. E eu queria conversar um pouco com você sobre todos esses livros, para a gente fazer uma pincelada geral na sua obra. Vamos. E começando então pelo Sem Vista para o Mar, que saiu em 2014, eu queria começar te perguntando de qual maneira, em qual contexto os contos foram escritos e compilados. Tá, bom, agradeço de novo o convite, muito feliz de estar aqui. E boa tarde para quem está assistindo. Bom, esse primeiro livro, eu adoro que ele é muito pequenininho, né? Assim, ele cabe num bolso e me trouxe muitas alegrias já esse pequeno livrinho. Mas eu comecei a escrever ele quando eu fazia a oficina do nosso amigo querido Marcelino. E Marcelino Freire, um Marcelino beijo para ele. Freire, um beijo. E eu tava fazendo a oficina dele no barco, né? E eu tava ainda muito principiante na escrita de ficção. E com isso eu quero dizer que eu tava muito preocupada em ter uma linguagem lapidada, uma forma. Muito preocupada com o som das palavras, com a fluidez, com o ritmo. Mas eu não conseguia chegar numa história, num enredo, né, num arco narrativo, e eu tinha muita vontade de escrever um conto. Então, o contexto desse livro foi eu tentando, de muitas maneiras, chegar na forma do conto, assim, que é uma forma que eu amo, né? É uma forma que me emociona, que eu acho muito impactante, é a forma para onde eu sempre volto, assim, sabe? Uhum. E pode falar. Um pouco antes disso, o que levou você a fazer a oficina do Marcelino? Você já vinha escrevendo? Ah, tá. Eu adiei um pouco essa vontade de mergulhar na escrita totalmente. Eu não pensava que era possível, não sei. Eu acho que hoje em dia a literatura está muito mais próxima das pessoas do que quando a gente começou, né? Não sei se você tem essa impressão. Mas quando eu comecei parecia uma coisa muito distante, talvez um pouco impossível até. Mas aí quando eu fui fazer mestrado fora, eu fiz mestrado em estudos de performance. E, enfim, também não me encontrando muito na linguagem do teatro, já não tinha me encontrado tanto na linguagem do cinema. Você primeiro tem uma graduação em cinema, Tenho uma em graduação em audiovisual. cinema, então eu acho que sempre foi um desejo de ser artista, mas sem achar exatamente em qual linguagem, né? E aí, durante esse mestrado, que, enfim, tive a sorte de ter bolsa e por isso ter tempo, comecei a burilar a escrita, comecei a me encontrar nesse lugar, que é um lugar de conseguir passar várias horas fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que a gente acha a nossa linguagem, a nossa, sei lá, a nossa função no mundo, talvez, nas coisas em que a gente fica fazendo por muitas horas de maneira alegre, né? De, o tempo passa e a gente não percebeu, assim. Eu acho que esse é um sintoma de ter achado alguma coisa de verdade, assim. E a escrita foi isso, assim, desde o começo. E só que isso, né? Um trabalho de pensar a linguagem, de pensar a forma. E aí foi nas oficinas do Marcelino que ele começou a me cutucar para conseguir contar histórias. Uhum. Então, o primeiro conto que eu escrevi, ouso dizer, na vida, assim, que eu posso chamar de conto, com começo, meio e fim, com arco, com acontecimento, é O Homem Prudente, que, se Uhum. eu não me engano, é o segundo conto desse livro. E, e eu tava fazendo as oficinas, mas aí também teve um episódio que eu tinha mandado um poema para um concurso de um festival pequeno de poesia em Presidente Prudente.
E aí o poema acabou sendo publicado numa antologia. Aí eu falei, ai, quer saber? Vou pegar um ônibus e vou até lá nesse festival, assim, sei lá, me deu uma vontade de dar uma fugida. Uma pequena fuga de um fim de semana, assim. E aí, indo pra lá, eu tive a ideia de escrever a história desse conto, né? Que é, enfim, alguém que pede carona pra um caminhoneiro, e aí no meio dessa carona eles descobrem que amam a mesma mulher, né? Esse enredo, esse problema foi surgindo ao longo da escrita. E eu lembro de ter ficado tão feliz, assim, sabe? De ter surgido uma história, de algo ter acontecido. E aí o Marcelino me apontou, assim, ele falou, ó, sua escrita tem muito de deslocamento, de viagem, acho que esse é um tema aí que eu vejo em comum nos seus textos, então esse foi um norte que ele apontou e foi um norte que eu tomei para escrever as outras histórias, então todas são histórias de deslocamento. E nesse momento você tinha identificado já que você tinha encontrado essa voz? Porque acho que um elemento muito importante nesse livro é que tem uma unidade, um- pela dicção do texto, muito forte para o leitor, né? A Uhum, gente identifica essa autora com uma linguagem muito potente, diferente, né? Assim, de muita coisa, e num livro de estreia, né? Então, fica muito claro, assim, dá uma sensação de que a gente está diante de uma autora que tem bastante experiência, né? É até curioso você contar que é o primeiro conto que você escreveu na vida. É esse conto que tem um trabalho de linguagem bastante expressivo, né? E imagens fortes também, enfim. Isso a gente encontra em todo o livro, durante todo o livro, né? Mas teve um momento que você entendeu, em qual momento você entendeu que era essa voz que você ia pegar e usar ao longo de toda essa obra? eu acho que era uma voz que eu tinha muito construída naquela época. E antes de chegar no primeiro conto, eu acho que foram muitas horas de voo, assim, de ensaio, de rascunhar. Antes desse livro, eu escrevi um romance que se chama Insul Filmes. Mas é um romance que eu nunca publiquei, acho que eu nunca vou publicar também. Que eu escrevi, foi o que eu escrevi durante esse mestrado que eu fiz, né? E é um romance de viagem, de deslocamento, mas ele não conta muita história. Mas ele foi o meu laboratório de chegar numa voz, de chegar numa linguagem, assim. Você pode contar um pouco pra gente sobre sobre o mestrado em performance e você fez em Amsterdã, né? Fiz, é. E qual era o seu... Você tinha uma vontade, talvez, de ser artista já, Uhum. e até que ponto também tanto o seu estudo de audiovisual quanto o estudo em performance, como isso pode ter eventualmente influenciado o resto da sua obra no futuro? Eu acho que tudo entra, né? Eu acho que tem um livrinho do Alan Pauls, escritor argentino, que eu amo, que é ele que é Falhar Outra Vez, né? Aquela frase do Beckett, conhecidíssima. E que ele fala que as nossas qualidades, elas nos tornam coletivos, né? As qualidades formam as comunidades, as sociedades, os grupos, né? O que nos torna individuais são os nossos erros. Então, como artistas, a gente tem que ficar muito de olho nos nossos erros, talvez até mais do que nas nossas qualidades, assim. Então, não sei, durante muito tempo eu me senti muito perdendo tempo, meio perdida entre as linguagens, tipo, fiz cinema e aí depois não consegui trabalhar com isso, e aí artes visuais, e aí a performance, e sempre muitos trabalhos diferentes, enfim, me senti muito patinando nisso tudo, mas de alguma maneira esses erros de caminho, assim, acabaram construindo, né, tudo que o que viraram esses livros, enfim. Eu acho que todas essas coisas vão lapidando o que a gente faz, né? Mas o mestrado, ele é um programa muito interessante, que é do Erasmus Mundus, né? Que é uma bolsa da comunidade europeia, assim, que é bem bacana. Tem vários cursos. E quando eu me formei na faculdade, eu tinha um plano de fuga, assim, eu queria fugir da realidade de ter que ir, de trabalhar. Eu tinha, enfim, 3 empregos, uma rotina de trabalho dessas bem intensas, assim, de morar em São Paulo, né? E aí eu prestei vários mestrados, vários tipos de curso e com bolsa, né? E aí eu passei nesse curso que era de estudos internacionais de performance, que foi muito, muito maravilhoso, assim. A ideia
é um encontro entre o teatro e a antropologia. A ideia de pensar a própria vida enquanto, como Shakespeare fala, né, um palco onde somos todos atores e a própria arte da performance é isso, né, esse tensionamento entre a vida e o espaço artístico, né, o borramento dessas fronteiras, enfim, tem muito a ver com isso. Então, acho que todos esses conceitos de performance, de performatividade, de alguma maneira, eu acho que imprimem, sim, na escrita, sabe? Eu acho que até essa construção dessa voz um tanto artificial talvez tenha um pouco a ver com isso também, assim. Uhum. Esse livro, Falhar Outra Vez, do Alan Paus, você emprestou para mim, É em algum verdade. momento. É, Você publicou Sem Vista para o Mar em 2014. E aí, em 2015, eu editava um site na internet chamado Antessala das Letras. Sim. E aí a proposta era que um autor veterano recomendasse a obra de um autor em começo de carreira. E eu tô contando isso para contar para os nossos espectadores que a gente se conhece faz tempo. Sim. Não vamos Por isso que a mentir. gente troca livros. É, mas tinha esse site, Antessala das Letras. Então eu pedi uma recomendação justamente para o Marcelino Freire na primeira edição do Antessala das Letras. O Marcelino Freire recomendou um conto específico da Carol, que foi um conto que justamente que estava nesse livro, no Sem Vista para o Mar. Então a ideia era assim, autores que estavam começando, que tinham publicado talvez no máximo um livro, ou que nem tivessem publicado ainda. Então teve esse conto que chama Os Dentes Não Sabiam Como Agir, lá em 2015. E muitas revelações ali no Antessala das Letras também. Curiosamente, isso está passando agora pela minha cabeça. Eu lembro que o Paulo Scott recomendou o trabalho do Jefferson Tenório também para essa mesma primeira edição. Enfim, e muita gente legal passou por ali que acabou sendo depois tendo um espaço reconhecido e importante na literatura brasileira contemporânea, como é o caso da Carol Rodrigues. E aí, logo na sequência, um pouco depois disso, a gente foi convidado. Eu lancei meu primeiro livro em 2016, e a gente foi convidado para irmos juntos ao Festival Literário de Macau. Eu, você, o Marcelino Freire. E em 2016 a gente foi pela primeira vez para a China, né? E a Carol e eu, a gente escreveu uma sequência de micronarrativas, mais ou menos em tempo real, que foram publicadas durante 2 meses num veículo, num jornal chinês, num jornal de Macau, que chama Ponto Final, um jornal de língua portuguesa. E eu, a Carol e o Marcelino, a gente publicou essas micronarrativas que eram, de alguma maneira, entrelaçadas, né? Mas o que eu queria te perguntar é que se essa... E depois, e aí eu sei que depois a gente pode falar mais sobre isso, mas depois você volta à China, né, no ano passado. Mas eu queria te perguntar primeiro sobre essa primeira experiência, se de alguma forma isso influenciou no seu trabalho, para além disso que você escreveu, dessas micronarrativas que tinham a ver com Macau especificamente, né? Mas para além disso, você, essa experiência tão no começo da carreira chegou a impactar de alguma maneira a sua produção literária? Eu acho que sim, porque primeiro que foi muito impactante, né, ir pra China. Eu fui de novo ano passado e foi tão impactante quanto. Realmente é absurdamente diferente. E eu lembro que, desde a primeira vez, assim, eu lembro da hora que eu falei, eu vou parar de tentar achar semelhanças, simetrias, espelhos aqui. Eu vou partir do princípio de que é tudo diferença, que eu acho que é mais honesto. Até em termos de literatura, de língua, de tudo. Foi uma lição muito, muito grande, assim. E essa viagem, a gente teve esse texto experimental escrito, né? Que, inclusive, voltamos a ele, né? Recentemente, a gente releu e eu continuo achando legal, você também, Muito, né? claro. Então, eu acho que isso era um momento muito inventivo. Eu acho que tem uma coisa do começo, né? De um caminho da escrita que é essa coisa meio de se jogar, de inventar, de se arriscar, que é muito, muito gostosa e que eu fico tentando não perder, ou pelo menos não perder por completo, assim, sabe?
Porque eu sinto que a gente vai indo, vai caminhando e vai ficando talvez um pouco mais duro, um pouco mais, querendo um pouco mais de segurança no que faz, né? Assim como quando eu viajava jovem e me arriscava até talvez um pouco além do que devia, né? É, indo para lugares onde eu não sabia, ficando em casa de pessoas que eu não conhecia, né? Fazia aquele couchsurfing de dormir em sofá de gente que eu não conhecia. Eu jamais faria isso agora, mas enfim, já fiz muito isso jovenzinha. Assim, eu faço essa comparação com a literatura também. Mas eu espero muito que eu não queira só fazer viagens seguras. Muito. E tô falando da criação mesmo, assim, né? E aí, pausa para um momento amizade. Acho que você, Fê, é uma pessoa com quem eu consigo manter esse frescor de correr riscos na escrita, né? Eu acho que a gente troca num lugar muito legal nesse sentido, assim. Então, eu sempre falo na oficina, assim, que eu dou, né, de escrita. Achem seus pares, achem seus cúmplices, pessoas que estimulem coisas não tão seguras, né, no seu trabalho. Enfim, fechando esse parênteses agora, voltando para a China, a gente teve essa criação juntos. Depois, o Eric Becker, daquele site maravilhoso, Words Ele Without editava o Words Borders, Without Borders, né? ele me convidou para escrever um ensaio sobre a viagem para a China. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a produção de um ensaio. E eu Texto de não achei ficção. um texto de não ficção. E eu achei uma delícia escrever aquilo. Eu acho que o jet lag absurdo, né? Que eu sofri muito, assim. Eu fiquei sem dormir quase a viagem toda, né? A coisa do sono realmente dá uma loucura. E aí eu tive sonhos muito estranhos lá, muito estranhos. E eu anotei todos. E então esse ensaio eu lembro que tinha algumas percepções de chegar lá, percepções dessa diferença. Tem das partes que é um diálogo sem palavras que eu tive com um senhor num parque. E no final tinha uma lista de sonhos. Então, eu acho que a viagem rendeu esse ensaio também, que eu gosto bastante, que tá lá no site. É, E a gente conheceu aquele escritor maravilhoso, como é que era o nome dele? O De Bent onde? Olsen, Bem, então, da norueguês, dinamarquês, norueguês. sueco, talvez. No... Sim, eu lembro. A Sueco, gente fez uma talvez. mesa com ele, né? Exato. Enfim, nórdico, né? Digamos assim. Sim. Ele foi uma figura muito especial, eu achei, assim. É. Eu lembro dele falando coisas muito bonitas, né? Por exemplo, desse vazio que existe entre a produção de um livro e o próximo, né? E isso é uma coisa que eu acho que todo escritor passa de maneira muito silenciosa, sofrida. E quanto mais gente falar sobre isso, acho que melhor é, assim, né? Porque realmente é um sofrimento meio tonto, assim, mas ele é real, né? Uhum. E eu lembro que ele falava: terminou num dia, no dia seguinte você começa outro. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Não fique um dia da sua vida sem ter um projeto rolando, porque é Ah, péssimo. E eu falei: nossa, ele tem muita razão. E eu lembro que ele tinha um livro super legal, a gente comprou, né? Eu li na época. Enfim, conhecer, né, essa figura foi ótimo também. Então acho que sim, ressoou muito bem até hoje. eu lembro, eu li esse ensaio sobre a sua experiência na China, incrível, e o Eric também, só para constar, também um abraço pro Eric, ele é um ótimo tradutor É do verdade. português para o inglês, já traduziu vários autores, e na época, durante muitos anos, ele foi editor desse veículo incrível, que eu recomendo com muito entusiasmo, que é o Words Without É Borders. incrível mesmo. Para quem lê em língua inglesa, tem uma variedade muito grande de Uhum. autores interessantíssimos do mundo todo que são publicados lá é, semanalmente, se eu não me engano. Assim, muito legal. E aí, só para completar, que esse mesmo ensaio foi publicado na revista Pessoa, da grande Mirna Queiroz. Viva Maravilhosíssima Mina também. Queiroz. Viva Mirna Queiroz também. Ela é uma grande tropeira da literatura brasileira, né? Uma grande entusiasta em espalhar pelo mundo, né? Então, esse ensaio foi parar nessa revista. E a partir dessa revista, eu fui convidada para dois festivais da revista Pessoa. O Festival Pessoa em Nova York, com curadoria dela e do Eric Becker, e depois o Festival Pessoa em Lisboa. Então, realmente, essa primeira viagem, né, internacional, assim, ela foi levando para outras Abriu coisas porta.
muito, muito maravilhosas, que eu vou ser grata para sempre, assim, também. Que incrível. Então, depois do Sem Vista para o Mar, eu não tenho aqui para mostrar porque é um e-book, né? Você publicou o Ilhós, Aham. que é um texto curto, mas ele não é tão curto e ele é dividido em tempo e espaço. Então, eu queria perguntar para você como se deu a construção dessa proposta, qual foi a origem da ideia. Uhum. Era a revista e-Galáxia, né? É um projeto do Thiago Ferro, super autor também. Também um abraço Um para o Thiago abraço para o Ferro. Thiago Ferro. Muitas pessoas E muitas mencionadas pessoas hoje aqui. mencionadas, é. A trajetória é sempre, né, cheia de gente, isso é muito bonito de ver, assim. Mas enfim, aí essa aí, Galáxia, gente, essa editora é muito bacana. Tem uma seção de ensaios absurdamente bons publicados ali, recomendo muito a visita ao site. E o Thiago criou esse selo de ficção com a Noemi Jaffe, outra figura maravilhosa aí, né? E o selo J. E eles lançavam desafios, né? Eram obras comissionadas, digamos assim, encomendadas, né? Eles lançavam desafios para autores. Eu sei que tem um da Ana Stareg, super poeta também, nossa amiga, né? E eu quero trazer todas essas pessoas aqui para conversar É, na UBE. O Thiago Ferro, a a Noemi, a Ana Ana Stareg maravilhosa. Stareg. Tá para lançar livro, a Ana, hein? Tem que ficar de olho. Em breve É. entraremos em contato. E a da Ana chamava Buracos, eu lembro. Eu lembro que o desafio dela era ter um tema e aí fazer um monte de pequenos textos, sei lá, 50 pequenos textos em cima do mesmo tema. Então, o dela era Buracos. Aí saiu um livro super legal. O meu desafio foi escrever duas histórias acontecendo em paralelo, uma se passa no espaço e uma se passa no tempo. Eu falei, como assim? Eles falaram, esse é o desafio. Tipo, interprete como quiser. E aí eu mergulhei, né, nesse desafio. Eu achei muito gostoso, assim. E aí eu inventei uma história, ele chama Ilhós. Eu tenho um pouco essa coisa com ilha, né? Eu tenho uma atração pelo tema da ilha. Esse lado meio aventureiro da coisa desconhecida, assim, né? E é uma história que se passa numa ilha e tem essa diferença realmente do espaço e do tempo. É uma história de amor, eu diria, mas uma história de amor muito esquisita. Mas foi muito legal fazer, muito bom. Essa ideia de escrever com uma restrição pré-definida, muito característica do Olipô, né? Queria te perguntar se você, nessa época, se você já tinha tido alguma leitura desses autores, se você já teve Uhum, depois, se isso te influenciou de alguma maneira. uhum. Acho que sim, nessa época acho que eu tava assim, lendo mais Autores igual o Perrec, Perrec, Calvino, né? E tem também, né, para quem gosta aí de buscar exercícios de escrita, tem um site do Olipô com 1 zilhão de exercícios de restrição para fazer, né? São muitos mesmo, assim, é meio impressionante. E uns muito, muito legais, uns muito difíceis, mas é isso, eles criaram essa imensidão de exercícios com restrições e realmente, assim, eu acho um presente receber uma restrição, na verdade. Por Uhum. incrível que pareça, né? Eu acredito nessa filosofia mesmo. Eu acho que você também, Fê, se eu não estou errada, você também coloca restrições no seu processo criativo, né? Costumo colocar. Eu também tendo a colocar algumas regras, algumas coisas meio, tem que chegar a tantas páginas ou a tantas palavras, ou ter um número de capítulos num número tal, alguma coisa, né, alguma espécie de controle, um controle meio que não faz tanto sentido assim, é um controle um pouco arbitrário, mas porque dá uma paz ter alguma espécie de borda, né, digamos assim. Então, acho que a restrição, ela dá borda, ela deixa o corpo mais livre para se mover, assim, né? Um corpo mais palpável, mais coeso, que se sustenta melhor, talvez, para se movimentar de maneira mais livre, assim que eu vejo. Uma dúvida que eu tenho, não me lembro mesmo disso, Carol, mas o texto Ilhós, você escreveu na residência Sacatá? Não, o que eu escrevi na residência foi o Foi, Melindre. então passemos a ele. Passemos a Então, ele. depois de Sem Vista para o Mar e de Ilhós, Carol Rodrigues publica um Melindre nos Dentes da Besta, que saiu pelas Sete Letras em 2020. Uhum, É, então, antes da gente falar de onde você estava escrevendo o livro,
você fez uma transição de alguma maneira gradual para uma narrativa mais longa, né? Você contou que você já tinha escrito aqui um romance em Sul Filmes, que Uhum. nunca saiu, mas de trabalhos publicados, o Melindre nos Dentes da Besta é seu primeiro romance, e você publica contos muito curtos no Sem Vista para o Mar, eles são em geral bastante curtos, né? Uhum. E depois você publica o Ilhós, que já é uma narrativa um pouco mais longa em relação aos contos que tem no Sem Vista para o Mar. E aí você chega num romance que de fato deve ter umas 200, 100, 168, 158 páginas. Uhum. É, essa transição gradual que a gente acompanhou, ela foi gradual para você também? Foi um processo consciente? Olha, eu acho muito difícil entender o que que é consciente, e o que que não é, assim. Para começar, eu acho que as coisas acontecem por muitos motivos que a gente não controla. Mas o que eu acho é que, assim, eu me sinto muito porosa ao que eu tô lendo, ao que me atravessa. Às vezes eu me sinto porosa até demais. Mas antes de eu ler o Melindre, eu tava numa fase que eu tava muito mergulhada no Gabriel Garcia Marques. Antes eu tinha começado a ler ele mais nova, não tinha entrado muito, achava muito derramado, né? Não sei. Quando eu comecei a tive uma fase mais adolescente ou começo da juventude ali de gostar muito de uma literatura muito mais seca, de poesia concreta, né, ou Mayakovsky, enfim, de autores que têm uma João Cabral, né, que lidam com a palavra de uma maneira seca, cortante. Então eu me irritava um pouco com a prosa caudalosa do Garcia Marques, assim, eu falava, ai meu Deus, tem muito adjetivo, sabe? Tinha uma certa dificuldade de entrar mesmo. Mas aí, nessa época, alguma coisa aconteceu que eu entrei no Garcia Marques e aí eu li, tipo, muitos livros em sequência. E eu sentia como se eu estivesse nadando de braçada num mar quente e emocionante, um pouco misterioso, que dava um pouco de medo do tipo de criatura que ia aparecer ali, mas ao mesmo tempo um mar quente de ondas calmas que era gostoso também, sabe? Uma coisa gostosa e perigosa e meio infinita, assim, sabe? Eu tive uma sensação de, é isso, nadar de braçada no meio de um oceano, assim, pra mim a leitura do Garcia Marques virou isso de repente. E aí, eu acho que é essa a dimensão do romance, talvez, né? Nadar de braçada num oceano, assim. E aí me deu essa vontade, me deu esse ímpeto de experimentar isso, assim. Me deu uma vontade muito, não sei, incontornável, assim. Lendo Garcia Marques, né? E tanto que o livro nasceu de uma viagem de Tiete, né? Eu quis ir para Cartagena para ver onde ele escreveu O Amor nos Tempos do Cólera. E não sei, virou um sonho conhecer Cartagena, virou um sonho conhecer esse lugar do Garcia Marques. Eu lembro que eu esperei a Black Friday para comprar passagem para o ano seguinte, sabe? Foi todo um planejamento assim. E aí foi lá que eu tive a ideia do livro. Lá eu fiz um passeio muito maravilhoso pela cidade, vendo os pontos onde ele escreveu, lendo o livro em mãos e vivendo aquilo, sei lá, uma coisa meio de. Um grande fetiche mesmo, literário, que foi delicioso, assim. Foi muito gostoso, um grande mergulho. Assim que acabou essa viagem, eu voltei da viagem, e aí eu não lembro exatamente como, acho que eu pesquisei na internet residências artísticas e me deparei com o Instituto Sacatar, na Bahia, que tinha inscrição fechando na próxima semana, assim, tipo, tem uma semana para se inscrever. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu inscrevi a ideia que eu tinha acabado de ter nessa viagem, que é a ideia dessa ilha silenciosa, para onde um prisioneiro é levado para cumprir uma pena. E a residência do Sacatar, ela se passa numa ilha, Ilha de Taparica, na Bahia. Então, no fim tinha tudo a ver. É, dei essa sorte também, fui aprovada. E aí passei 2 meses lá, olhando pro mar, pra maré, e mergulhei muito, muito nessa escrita. Foi um tempo muito maravilhoso, assim.
Mas a gente aqui em São Paulo, né? Parece que 2 meses é pouco, né? Mas os 2 meses de Itaparica são tipo 6 meses de São Paulo, assim, com certeza. É um tempo muito mais dilatado. E, e foi tudo parte de um grande sonho, assim, parece. Me sinto muito, muito grata por esse tempo. Tem uma diferença muito expressiva de voz Uhum, do Sem Vista para o Mar para o Melindre nos Dentes da Besta. E você também fez uma transição consciente de estilo ou isso aconteceu naturalmente? Você buscou a diferença? uhum. Eu acho que eu busquei a diferença, assim. É, busquei. Tentei chegar numa linguagem um pouco mais enxuta, um pouco mais seca. Eu acho que o Sem Vista para o Mar tem períodos muito longos, sem pontuação. O Uhum. Melindre já vai ter uns períodos mais curtos, mais pontuados, então acho que é outro ritmo, outra respiração esse livro, assim. Tava muito apaixonada pelo O Estrangeiro do Camus, tava relendo, tava brincando de traduzir do francês, enfim, era mais um mergulho desses, assim, numa obra. É, Então, sim, eu acho que eu busquei uma outra voz. Eu acho que o Sem Vista para o Mar tem uma voz que tá muito em movimento, né? Por causa das histórias do livro, né? Os personagens estão fugindo, estão em movimento, estão se deslocando. Então, os períodos, eles quase não dão respiro, né? Como se estivesse correndo e falando ao mesmo tempo, uma coisa meio sem fôlego, assim. Já o Melindre, que se passa nessa ilha, né? Existe um deslocamento até essa ilha, mas tem algo de permanecer um pouco mais ali, né? É, Então, eu imaginei outra voz mesmo para essa história. Acho que é isso, mas como eu te falei, me sinto muito porosa, influenciável por absolutamente tudo que eu leio, então tem que tomar um certo cuidado. O Melindre, ainda nele, ele é um livro que tem, dos seus 3 livros publicados, ele é provavelmente o que tem uma estética, pela linguagem, por essa voz, mais radical, mais difícil. Né? É o livro mais difícil de ler, dos seus Uhum, 3 livros. Então, eu queria aproveitar esse momento para perguntar, para escutar de você, é, se você se preocupa, ou quanto você se preocupa com a recepção dos leitores em relação aos seus livros. uhum. É, acho que não tanto crítica, mas assim, em relação à dificuldade da leitura. Você tem consciência de que é um livro mais difícil, né? Sim. É, isso te preocupa em algum momento? Não? Eu acho que eu mudei bastante com essa questão. Na época que eu estava escrevendo, né, como eu te falei, acho que eu era mais jovem, eu tinha uma sede de aventura na linguagem muito grande, assim. E a minha principal atenção era com essa aventura na linguagem. Na época eu não estava tão preocupada, assim. Eu lembro que o meu companheiro da época, né, que hoje em dia é meu grande amigo, Tomás, eu lembro dele ler o livro e falar, cara, tá um saco esse livro. Muito sincero, assim, né? Ele falou, nossa, tá muito difícil, enfim, não tá rolando. Aí eu lembro que eu retrabalhei depois da fala dele, mas eu não levei tanto em conta, porque. Não porque eu não estivesse ligando pro leitor, mas era o que eu tava podendo fazer em relação a esse projeto naquele momento. Sabe? Eu tava sendo inteira na construção desse projeto. É, e entendendo que a possibilidade dele existir era exatamente daquela forma, assim. Então, sim, foi com essa consciência e foi o possível e foi o que realmente eu olho para esse livro, assim, eu penso nele com carinho porque eu realmente escrevi ele muito inteiro, assim, sabe? Hoje em dia eu já quero mais ser lida. Hoje em dia eu já penso que eu quero, não sei se exatamente me comunicar, porque eu não sei se o que a gente faz é comunicação. É, Mas sim, hoje em dia a coisa que eu mais gosto de fazer hoje em dia são clubes de leitura. Para mim está sendo a parte mais gostosa de todo o processo de escrita e publicação, assim, é esse momento de encontrar com gente que leu o livro e tá ali pronto para te fazer perguntas, para querer entender melhor, com curiosidades.
Mas não só isso, mas também dando a sua aonde que ressoou, né, em cada leitora e trazendo coisas de si também. Então, eu não sei se isso é comunicação, mas isso com certeza é encontro. E hoje em dia eu me sinto muito, muito, muito mais interessada nisso, assim. Tanto que no meu último livro, A Mulher do Padre, não sei se já vamos para ele agora ou não, mas eu tenho feito clubes de leitura e ele é um livro que traz muitos episódios, né? É um livro de ficção. A personagem é uma criança que cresce até virar adolescente. E ela passa por uma série de episódios de uma infância e uma adolescência nos anos 90, que tem a ver com algumas coisas que eu experimentei ou observei de ter crescido nessa época, né? Por exemplo, eu morava em Brasília, criança, na época do impeachment do Collor. Então, eu tenho alguma memória ou alguma sugestão de reações de uma infância a essa conturbação política absoluta, assim, né? É, época da vaca louca, enfim, tem vários tecidos históricos que muita gente viveu também, que atravessam esse livro. E aí nos clubes é muito gostoso quando as pessoas vêm e falam: caramba, a leitura desse livro, por ter um fato histórico ali em comum, puxou em mim uma memória que não vinha para a superfície há muitos anos. Muita gente me falou isso, assim, e eu achei isso muito bonito. Isso não foi um projeto, isso não foi uma intenção, mas foi um resultado, sabe? E eu comecei a ficar muito feliz com isso, assim, sabe? Das pessoas, de acionar memórias pessoais durante a leitura, assim. Eu falei, caramba, eu não estava planejando, e isso é uma coisa que rolou e que eu achei muito, muito bonita, assim. Então, então, sim, hoje em dia eu quero ser lida. E isso é uma preocupação, Uhum. com certeza. Mas é curioso, né? Cada leitor procura uma coisa diferente no livro, né? Assim, eu, por exemplo, diferentemente do Tomás, eu também fui uma das pessoas revelando os bastidores da amizade. É. Eu também fui uma das pessoas que leu o original do Melindre nos Dentes da Besta, né? E eu fiquei completamente apaixonado desde o começo. Mas passando pra Mulher do Padre, você comentou aqui que um livro que tem uma identificação com Brasília, né? Então, assim, Uhum, o Sem Vista para o Mar tem os deslocamentos pelo interior, de São Paulo, né? O Melindre nos Dentes da Besta tem a ilha, né, como uhum. território, e aqui a gente vai para Brasília. Eu queria que você contasse pra gente como você explora essas diferentes cartografias no seu trabalho e como você como foi construir essa Brasília na Uhum. Mulher do Padre. Eu acho que o espaço para mim acaba sendo sempre muito, muito importante, assim. É, eu tenho muita, muita curiosidade. Eu vou dizer curiosidade artística, porque é uma curiosidade dessas da ordem do mistério, assim, de fazer perguntas que não serão respondidas, mas que, né, que geram investigações e caminhos, né, enfim. As perguntas que a gente faz enquanto quando vai criar uma obra de ficção, né? A gente não espera ter respostas reais, informativas. Mas eu tenho muita curiosidade misteriosa pelo Brasil. Assim, eu fico muito fascinada de imaginar os territórios, os caminhos, as estradas, as vidas tão diferentes, né? Tão diferentes. Isso aqui é um continente, né? Eu acho muito louco ser de um país que é um continente e que tenha tantos mistérios e tantos caminhos e tantas histórias e que seja tanta coisa ao mesmo tempo, talvez seja o país mais diverso do mundo. É, eu acho isso uma coisa muito, muito absurda. Não tem como não olhar para isso, assim, para mim. E eu morei em Brasília quando era criança. Eu tinha família lá, tinha meu avô, minha avó, minha tia. É, meu avô, algum dos livros está dedicado para o meu avô. Foi uma das pessoas, foi meu avô e minha avó, né? As pessoas que eu mais amei na vida, assim, muito ligada a eles e eu acho que é o Melindre, que é dedicado ao meu Uhum. avô. É. E é isso, meu avô era uma pessoa absolutamente doce, carinhosa, muito afetiva, muito um vozão que me acolhia e me tratou muito bem enquanto criança, assim. Eu lembro de momentos muito maravilhosos com ele.
E, ao mesmo tempo, ele foi um coronel da ditadura militar. Então, essa contradição, sabe? Essa ambiguidade gritante, assim, numa pessoa que eu tanto amei, é uma coisa que me gera muita curiosidade, assim, muito. E Brasília, pra mim, é isso, né? Ele, como militar, se aposentou, foi pra reserva e foi morar em Brasília, e daí que eu fui morar em Brasília. Então, essa é a minha relação com Brasília, por ter um avô militar. Então, essa ambiguidade, sabe? Ela é. Enfim, me traz muita curiosidade, um pouco de horror. Eu lembro de. Meu avô faleceu faz vários anos já, mas eu lembro de eu não querer perguntar muito sobre o que ele fazia, sabe? Sobre a vida profissional dele. Foi uma coisa que eu meio que deixei, sei lá, assim, eu não quis entrar muito nisso, porque era tanto amor, era tanto afeto, sabe? Desde criança. Então, essa ambiguidade radical, pra mim, não sei, ela é uma pontinha de Brasil, de Brasília, que eu tenho na minha vida e que eu fico curiosa. E como eu não quero saber a verdade exatamente, eu vou investigando pela ficção. Acho que é meio isso. Antes da gente voltar para a narradora da Mulher do Padre, da personagem principal, você comentando sobre o Brasil, essas muitas possibilidades de Brasil, o fato de ser um país tão diverso, que tem muitas histórias que você tem interesse em explorar. Será que é por isso que você gera livros tão diferentes um do outro? Era uma outra coisa que eu queria te perguntar. Os seus livros, eles são diferentes, né? E eu sei, né, porque a gente conversa muito sobre isso, que você não tem uma intenção, se eu estiver errado você me corrige, de criar uma obra com uma unidade, é, interrelacionando os livros, né? Uhum. Mas eu fico pensando também se essa proposta de que cada livro seja um universo em si, também não acaba formando uma espécie de conjunto, né? Uhum. Pelas diferenças. Sim. Eu acho que sim. Eu espero que sim. Eu espero que em algum lugar eles virem pontos aí de uma constelação. Eu tenho muita resistência à ideia de unidade, de totalidade, de uniformidade. Até porque eu mesma sinto que eu mudo muito a cada momento. Até porque eu sou muito atravessada por tudo que eu leio, tudo que eu vejo. Então, não é voluntário, sabe? Isso de cada livro ser muito diferente do outro, assim. É uma coisa que simplesmente vai acontecendo. Agora, ao mesmo tempo, você precisa encontrar uma nova voz a cada momento, né? Ah, isso Assim, é terrível. porque os livros, eles realmente eles têm resultados estéticos. É claro, a gente enxerga a mão da Carol Rodrigues, né? A cada momento. Até porque você tem um texto muito forte, né? Com uma identidade autoral muito forte. Mas, em contrapartida, essa Carol Rodrigues, ela se modifica, como se você estivesse desdobrando em várias hipóteses de outras Carol Rodrigues em cada novo trabalho, né? E, então você tem aquela voz que você encontrou lá atrás, na Oficina do Marcelino, no Sem Vista Pro Mar, e depois você foi encontrar uma outra voz, né, dentro de uma mesma autoria no Melindre nos Dentes da Besta, e aí aqui no Sem Vista, na Mulher do Padre, de repente já é um terceiro desdobramento, né? Isso só Uhum. para falar, a gente falar dos livros, né? Assim, ainda tem o Ilhoz, né? E a não ficção, enfim. Mas é uma constante descoberta, né? É. É como se a cada projeto eu começasse do zero completamente. E a cada vez que eu começo um projeto, eu sinto que eu não sei escrever. E que eu vou reaprender a escrever, ou aprender a escrever, toda vez que eu começo a escrever um livro. Isso é terrível, assim. Mas é o que acontece, sabe? É como se fosse É isso, um reaprendizado a cada novo projeto. E aí. Eu nunca sinto que eu sei escrever. Sabe? Acho que eu nunca falo essa frase, acho que eu nunca tenho esse pensamento, assim.
não é uma coisa que é constante, ela é uma coisa que é do acontecimento, que é do momento, que é de uma certa disciplina na medida do possível também, né? Se tem uma coisa que eu acredito é num dia depois do outro, num passo depois do outro, numa palavra depois da outra, assim. Eu acho que, não sei, se tem alguma coisa que dá pra gente saber da escrita literária, eu acho que é essa, que a constância faz o caminho, né? Mas fora isso, eu sinto que a cada. Eu não sei nada, assim, de verdade. Isso que eu dou oficina, né? Uhum. Mas nas oficinas eu tento estimular a criação e que cada um descubra seu caminho também. Mas realmente a sensação é essa. Quando eu sinto que eu repito vozes que eu já criei, eu me sinto num certo cacoete, sabe? É, eu acho que é isso. A cada projeto eu tenho que sentir que a voz está cabendo na medida justa do que cada ideia apresenta, né? Tipo, agora eu tô escrevendo um novo romance e. Não, a gente chega Chegamos lá. lá Não, a no gente romance. chega lá. Só antes de você contar do novo romance, eu queria te perguntar. Daqui a gente tem essa voz dessa narradora, que é uma criança, Uhum, e é um livro que tem trabalhos expressivos de linguagem, que são, de alguma maneira, circunscritos pelas limitações de linguagem, inclusive dessa personagem, pelo fato dela ser uma criança. uhum. Então, eu queria te perguntar as dificuldades se teve de alguma dificuldade de trabalhar com isso. Inclusive, essa criança cresce, né, um pouco ao longo da narrativa, os horizontes, os horizontes das possibilidades que ela tem de se expressar também vão modificando, né, com o passar do tempo no livro. Então, eu queria te perguntar como foi, fazer esse trabalho tão específico, né, que talvez para muitos leitores seja muito sutil, né? Uhum. Não é tão evidente assim, né? Num primeiro momento, mas que existe aqui, né? E obviamente é claro que tem um trabalho, tem todo um esforço intelectual aqui para chegar nesse resultado, né? Então, mas eu queria te perguntar assim, quais são as dificuldades, sobretudo para trabalhar dentro dessas limitações de uma voz de criança. Uhum. É, eu tenho. Alguma coisa me atrai muito para escrever sobre adolescente, assim, não sei, adolescência eu acho um campo muito. Ai, muito rico de confusão. Muita confusão, e a confusão é maravilhosa para a linguagem, né? Uhum. A dúvida, a ambiguidade. Então, todo livro meu, em algum lugar, vai ter alguma memória de adolescência ou de infância. São lugares para onde eu tô sempre voltando, assim, de alguma maneira. É... Tá sempre presente. No livro que eu tô escrevendo agora também, as partes que eu mais tô gostando são as memórias de antes, assim. Tem uma coisa de origem, né, aí que é gostosa. Tem uma coisa, não sei, eu tô escrevendo agora um ensaio, né, sobre a relação de literatura com arte contemporânea. E aí tem um ensaio do César Aira, escritor argentino, que ele fala assim, ele é muito maravilhoso, né? Chama Sobre Arte Contemporânea. E ele fala assim: já que toda origem é uma mentira, vamos inventar uma origem aí para a literatura. E aí ele fala, talvez a literatura possa ter surgido quando um homem das cavernas é, mostrou para outro homem das cavernas uma pintura na parede de alguém caçando um bisão. E aí criou uma narrativa a partir disso. Então talvez a literatura tenha nascido junto com a pintura nas cavernas, assim. Acho linda essa imagem. E acho lindo ele falar, tipo, já que toda origem é falsa, por que que a gente não inventa várias origens, né? Então, eu acho que a infância, enquanto origem de subjetividade múltipla e nas múltiplas possibilidades, ela me interessa por isso, assim, né? É um lugar onde sempre dá para originar, é um lugar onde sempre dá para inventar, fazer coisas pela primeira vez. Então, eu acho muito gostoso, sempre acho gostoso voltar para essas vozes, para essas personagens. Nesse livro, né, eu estava escrevendo em terceira pessoa, depois eu senti que tinha que ser em primeira pessoa, então, né, fiz essa passagem e aí fluiu, assim. É, mas foi um trabalho muito de lapidação mesmo, como você falou, né? É um trabalhão que dá toda a escrita, né? Toda e qualquer escrita literária. Então, tinha um fluxo de uma voz,
mas depois eu passava por muitos ajustes, incluindo pedir para amigos lerem e apontarem vocabulários que não estivessem na forma justa da idade da criança, assim, tipo, essa palavra que uma criança de 5 anos acho que não fala. Então, beleza, sabe? Eu fui lapidando na minúcia mesmo, assim, porque eu queria muito que essa criança existisse e que não fosse um adulto falando por uma criança, assim, porque eu acho isso estranhíssimo. Acho muito esquisito. Então, eu queria muito que a criança existisse. Foi um trabalho muito de lapidação, foi um trabalho de também pensar ano a ano dessa infância que vai se desenvolvendo para a adolescência e acrescentando a conta-gotas, né, os vocabulários e as novas imagens que a criança podia fazer e também não podia fazer, né, porque eu acho que na infância, na primeira infância, faltam palavras, falta vocabulário, mas sobram imagens, né? As possibilidades de imaginação de uma criança pequena é infinito, mas aí não tem tanta palavra assim para representar essas imagens. Então esse jogo é muito gostoso de fazer, né? Como representar muito, como representar um infinito com uma gama de pouquíssimas palavras, assim. Então é isso. Foi trabalhoso, mas foi uma brincadeira boa também. Legal. Você já deu aqui algumas, fez algumas incursões rápidas no novo livro, no seu novo trabalho que você está escrevendo. Então eu queria juntar algumas coisas em uma questão só. Queria saber se você pode falar um pouco sobre esses projetos futuros, né? Sobretudo esse livro que você tem escrito. É, e eu tenho a impressão de que, de alguma maneira, ele foi se desenvolvendo em residências literárias que você fez, inclusive agora, né, Uhum. na Escócia. Então, eu queria que você também, se você poderia contar, você já falou um pouco de Sakatara aqui, né? Mas essas outras residências que você foi para a China no ano passado, agora você esteve na Escócia, esteve na Argentina também, no Malba, né? Contar um pouco sobre a experiência nessas residências em que você trabalhou nesses lugares, mas que para onde você foi depois de ter publicado A Mulher do Padre, né? E atrelando junto a isso os projetos futuros, o que você está escrevendo também. Uhum. Bom, eu acho que em relação às residências, essa última que eu fiz, ela foi na Escócia, num lugar que chama Cove Park. E recomendo para quem tiver interesse em passar um tempo de imersão num projeto. Não é só para escritores, é para, né, todas as linguagens artísticas. Eles abrem vários editais de seleção, são financiadas, enfim. É um programa muito, muito bom. Fiquei 5 semanas e nessa específica eu quis avançar com o romance que eu tinha começado, né, no começo do ano. Eu acho que não dá para contar muito ainda da história, mas tem deslocamento, tem a vergonha, que é um assunto que eu acho que atravessa. Tenho pensado, tenho visto que atravessa todos os meus livros e é um assunto que eu tenho me interessado muito, assim. Esse sentimento da vergonha no plano individual, no plano social, político, enfim, tenho pensado muito sobre isso e lido também. Mas lá na Escócia eu mergulhei muito nesse projeto e eu acho que cada residência é muito diferente uma da outra, mas eu acho que elas são todas muito bem-vindas, assim, né? Você fez várias, né, Fê? E a gente troca bastante nesse lugar, assim. Eu acho que toda vez que eu saio de uma residência, eu saio com o desejo de que todo artista possa ter acesso a uma experiência dessa em algum momento, assim, sabe? Eu saio com uma sensação de que eu queria isso para todo mundo, para todo mundo que quer criar alguma coisa, que precisa mergulhar, que precisa de concentração, porque a gente aqui em São Paulo trabalhando, né, com 1 milhão de trabalhos e freelas e tudo, correndo para, né, conseguir fazer tudo, entregar tudo nos prazos e tal, a gente vai encaixando as escritas em momentos nos dias e às vezes nem consegue, né? A gente passa meses sem escrever, deixa nossos projetos de lado, porque a vida é assim. Então, essas residências em que você consegue deixar tudo para depois
e mergulhar, sei lá, por 2 semanas, 3, 4, 5 semanas, o que der, no seu projeto é um negócio, assim. E realmente funciona, né? Funciona. Não sei se está bom o livro, mas que ele tá muito avançado, ele tá. Graças a esse isolamento aí que eu consegui ter, né? E essa paz, esse. Era no meio da natureza, então eu olhava muito para o céu, olhava para as ovelhas e para a vegetação e para a água. E eu falava, gente, São Paulo é muito absurdo. Ficava muito distante, assim. E aí voltei pra cá, e claro, né, agradeço muito pela vida que eu tenho aqui. Mas realmente tá no meio da natureza, né, por mais estranho que pareça, e tô sendo irônica, realmente faz a criação fluir mais, assim. Carol, nosso tempo está quase estourando, mas eu não queria deixar de te perguntar sobre a nossa nova grande questão que vem atormentando alguns de nós, que é a relação entre a criação artística e a inteligência artificial. Eu queria saber se você tem pensado sobre isso, eh, enfim, se você. Bom, em primeiro lugar, se você tem pensado sobre isso. Uhum. Olha, Fê, eu não paro muito para pensar sobre isso. Eu tô numa certa negação desse tema, como eu já te falei. Eu não tô indo muito atrás. É um tema que me dá bastante aflição, assim como a vigilância também. A vigilância, toda vez que vem algum documentário sobre a vigilância, as câmeras e os celulares que escutam tudo que a gente fala, são temas que me dão uma angústia, assim, e é uma angústia de um lugar em que eu não vou poder fazer nada, sabe? Essa angústia de tipo, eu não pedi isso, por que que isso está atravessando a minha vida? Né? Eu acho que essa é uma dimensão de angústia que a gente está passando aí nesse século e vai passar cada vez mais, que é tipo assim, eu não assinei esse contrato, tipo, ou assinei, né? E sei lá, em alguma linha fina aí de algum contrato a gente assinou que tudo bem ser vigiado enfim, tudo isso, né? Mas é isso, é um assunto que me dá muita angústia, então eu tento não focar muito nele. Mas, e tento estar num estado mais de observação do que de conclusões, né? Eu tô num momento que eu tô observando, não me parece bom, pelo que eu observo. Tem duas anedotas que eu acho boas, assim. Uma é, não é anedota, né? Mas eu ouvi um podcast, o Rádio Escafandro, tem um episódio sobre isso com o Sérgio Rodrigues, escritor. E tá muito bacana a discussão, assim. E o Sérgio Rodrigues fala uma coisa que eu achei genial, que ele fala assim, que daqui a um tempo as livrarias vão ter a prateleira dos orgânicos. Uhum, Vão ser as obras feitas por humanos, né? E talvez a gente tenha que se contentar com isso, de estar numa prateleira dos orgânicos. uhum. Uhum. Eu achei uma bela imagem, assim. Você já fez alguma experiência? Não? De criar? É. É... De criar usando inteligência artificial. Nossa, olha, eu uso um pouco de chat GPT, mas é mais assim, eu vou escrever um e-mail, eu quero falar uma coisa em inglês e não sei exatamente como falar. Então, tipo, como é que eu falo isso aqui em inglês? Sei lá, sabe? Mais Uhum. nesse sentido da busca de sinônimos do Google, meio assim. Criar, eu acho que eu nunca fiz. Mas, aí tem outro ponto também, que eu acho que vale levantar. Eu tenho vários amigos que são artistas visuais. Eu tenho um amigo, Rafael Frazão, que ele é um artista que lida diretamente com as questões tecnológicas e criativamente com elas. Então, ele usa a inteligência artificial há muito tempo. Há mais de 10 anos ele faz projetos que eu acho incríveis. É, Por exemplo, ele tem um projeto de mais de 10 anos que ele criou um diálogo por inteligência artificial entre Sócrates e Carolina Maria de Jesus. Colocou os dois para conversar a partir do banco de obras dos dois disponíveis na internet. Enfim, um resultado super interessante. Numa instalação com telas, né? Então, eu acho que tem artistas visuais fazendo usos muito interessantes e, obviamente, críticos, né? Claro. Mas estão em relação com a inteligência artificial de uma maneira criativa e crítica que eu falo, nossa, que bacana, fico com inveja até dos artistas visuais de poderem se arriscar e ousar mais nesse campo, né?
Para literatura eu já não sei muito. Tenho observado, estou lamentando muito os empregos que estão indo embora, né? Hoje mesmo eu vi que no Prêmio Candango já tem gente criticando capas feitas por inteligência artificial. Eu vi essa notícia antes de vir para cá. Eu vi também. O capista afirma que não foi usado e tem muitos outros designers, capistas, que dizendo que reconhecem elementos presentes nas capas. Sim, isso é muito lamentável, Parece né? que são 4 capas que seriam finalistas do. Uau. Então, todo esse impacto na cadeia do livro, eu acho apenas muito lamentável. Eu não consigo achar bom você tirar gente do processo de fazer um livro e, ao mesmo tempo, aumentar a pegada de carbono, que, pelo que eu entendi, a inteligência artificial tem uma pegada de carbono altíssima, né? Então, você substituir gente por um impacto ainda no clima, maior ainda no clima, eu não vejo como que essa conta é positiva. Enfim, ainda não, né? Mas digo isso para dizer que não, né, tô aberta para ver quais são os desdobramentos disso, assim. Mas tem uma anedota que eu queria contar, que é um alívio cômico, na verdade, que uma amiga minha é psicanalista, né? Em outro país, enfim, ela atende pessoas que eu nunca vou saber quem são, então às vezes ela me conta umas histórias e ela me contou uma que eu achei bem engraçada, de um paciente que falou que queria escrever. E aí ele foi e escreveu um livro no chat GPT. Então, a partir daí eu já começo a achar engraçado, porque a gente escreve, né? Você escreve no Word ou no Drive, ou você escreve à mão. Aí agora, escrever no chat GPT também é uma categoria de lugar de escrita, né? Para começar a conversa, assim. Escrevi no chat GPT. E aí ele depois chegou para ela e falou: pô, escrevi o livro inteiro, trabalhei um fim de semana inteiro. E não ganhei nada com esse livro, não vendi nenhum. E estava muito chateado de não ter lucrado com esse livro, que ele trabalhou o final de semana inteiro, né? No chat GPT. Então, eu ri muito dessa história, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que... Ri pra não chorar, né? Tô rindo para não chorar, exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que... Sei lá. Não tô concluindo nada. Não vejo com olhos positivos. Gosto de ver ação criativa e crítica, como nas artes visuais, mas realmente na literatura, por enquanto, eu só vejo um cenário de lamentação mesmo, assim, não sei. Eu também concordo. Eu acho também, claro, que podem existir possibilidades interessantíssimas de uso de todas essas ferramentas, criativo, né? Mas que a grande questão, pelo menos para mim, é na literatura, tanto a zona cinzenta em que um texto você não sabe se até que ponto e que vai piorar à medida do tempo, né? Até que ponto o texto vai ser orgânico e até que ponto o texto vai ser feito artificialmente e com o produto final, em tese, é o mesmo. É muito assustador isso, né? Sobretudo para gente, né, que sabe fazer livro do zero. Né? Mas, de qualquer forma, todos nós poderemos seguir encontrando Carol Rodrigues na prateleira dos orgânicos. Carol, a gente já estourou nosso tempo. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Presença hoje de uma das melhores escritoras. Falo isso assim, apesar dela ser uma das minhas melhores amigas também, eu falo isso sem nenhum pudor, uma das melhores escritoras do Brasil em atividade. Suspeitíssimo. Esse comentário. Então é uma alegria ter aqui você no UBE Cast. UBE é a casa do escritor brasileiro. Associe-se. E obrigado, Carol. Obrigada, Fê. Quero agradecer também quem viu até aqui. Obrigada pela escuta. E agradecer a todo mundo aqui do estúdio Gargamel. Obrigado. Sim, obrigada para a equipe. E todos vocês.